Hey guys! Hoje nós vamos falar um pouco sobre como falar um pouco em inglês. Existem várias formas de falar um pouco em inglês. Existe, por exemplo, a little bit, a little, a few, etc. Mas hoje nós vamos focar apenas no a little e a few. A diferença entre esses dois é muito parecida com a diferença sobre os muitos, que a gente já fez um vídeo sobre isso, que está aqui no card. A diferença é quando a gente está falando sobre plural ou singular. Mas antes disso eu quero comentar que existem algumas explicações sobre esse assunto que falam sobre contável e incontável. Eu quero falar que eu não gosto de usar essas palavras, porque eu acho que elas não são tão claras assim. Eu prefiro usar as palavras plural e singular. Então, nesse caso, a gente deve lembrar que a little é um pouco quando a gente está falando sobre situações no singular, realmente um pouco. Mas quando a gente falar sobre uma situação que está no plural, por exemplo, poucos, a gente vai usar a few. Algumas palavras muito comuns da gente usar no singular: dinheiro, tempo, água. Por exemplo, eu tenho um pouco de dinheiro. I have a little money. I have a little money saved. A little less drinking, a little more thinking. Agora, em situações que a gente usa no plural, por exemplo, poucos momentos atrás, a few moments ago. Sophie, darling, was that you playing a few moments ago? Few months and few weeks. Uma observação importante, é muito comum quando a gente fala poucos, em português a gente usar alguns, mas em inglês é mais comum a gente usar o a few. Então, quando a gente falar um pouco de alguma coisa, querendo dizer algum dessa coisa, a gente usa a little no singular, a few no plural. Eu preciso de um pouco de tempo, eu preciso de algum tempo. I need a little time. Eu preciso comprar alguns livros, eu preciso comprar poucos livros. I need to buy a few books. Mas tem um detalhe importante quando a gente dá ênfase que é pouco de alguma coisa que a gente tem, ou que a gente precisa. Enfim, se eu falar eu tenho pouco dinheiro, a gente vai usar apenas a palavra little. I have little money. Eu tenho pouco tempo. I have little time. Da mesma forma, quando a gente fala no plural, eu tenho poucos livros. I have few books. Quando a gente está dando ênfase, que é pouco daquilo ali que a gente não utiliza o a na frente do little ou do few. Apenas a palavra little ou few. Mas é sempre bom lembrar que, dependendo da situação, às vezes em inglês eles usam palavras diferentes, dependendo do contexto. Deixa aqui nos comentários se você tem algumas dúvidas, a few questions. Deixa o like, compartilha esse vídeo com alguns poucos amigos, não precisa ser muitos, a few friends. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye.